Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um webinar de Cloud, o Office 365 do começo ao fim. Hoje a gente vai falar sobre Exchange Online dentro dos planos do Office 365 e todo o universo de migração que é possível fazer para esse ambiente. Algumas coisas que a gente vai ver hoje nesse webinar é como é que a gente localiza o Exchange Online dentro de todos os planos do Office 365, qual a diferença entre os planos e as funcionalidades do Exchange em cada um dos planos. E aí, de fato, para o Exchange mesmo, quais são as funcionalidades, quais são as opções do Exchange, quais são os itens adicionais que eu posso comprar e plugar nesse Exchange. E aí a gente entra e mergulha no universo de migração. Que tipo de cliente você consegue levar para o Exchange? Como que funciona esse processo de migração? Que tipo de trabalho a gente consegue levar, de fato, para o Exchange? Tem parada de ambiente? Não tem? Tem interrupção do usuário? Tem configuração? Tem serviço? A gente vai entender tudo sobre migração também para dentro do Exchange. E a gente vai conhecer hoje mais um parceiro, mais um fabricante, mais uma marca que a gente já está trabalhando aqui na Ingram há um bom tempo e alguns de vocês, inclusive, já tiveram experiências, que é a BitTitan, que vai fechar com chave de ouro essa conexão que a gente faz entre a venda do Exchange e a migração para dentro do Exchange, o serviço completo para o seu cliente. Vocês receberam no convite aí os próximos webinars. Na próxima semana a gente também tem um webinar todas as sextas-feiras, às 11 horas da manhã. O próximo webinar a gente vai falar sobre EMS, sobre mobilidade. Tem alguns que vocês já fazem transações em EMS, já venderam EMS, mas a gente vai dar um mergulho em tudo que a Microsoft tem de suíte de mobilidade dentro do Office 365. A gente vai mergulhar e conhecer bem o que tem de funcionalidade, como vender isso. Então, logo o registro vai ser liberado para vocês se inscreverem e participem desse próximo webinar aí também. Todos os webinars são gravados e disponibilizados no nosso novo canal do YouTube, aqui do time de Cloud. O link está aí embaixo para vocês, deixa eu colocar esse link também no chat para vocês aqui. Muito bem. Opa. Aí no chat para vocês o link do canal. Então, esse webinar e os próximos webinars vão ser compartilhados lá no canal do YouTube. Todos os webinars anteriores, inclusive os do ano passado, de Azure, também estão no canal do YouTube. Então, acompanhem, se inscrevam no canal para vocês receberem esse conteúdo aí. Logo mais a gente deve liberar algum conteúdo extra também nesse canal, que não é feito via webinar, mas que complementa, às vezes, perguntas e respostas que vocês fazem nesses webinars. A gente está coletando todas as perguntas e no final a gente vai fazer alguns vídeos só de perguntas e respostas para ajudar vocês nesse processo. A gente encerrou novamente, deu uma incrementada na última pesquisa, no último webinar, sobre os webinars que a gente fez em 2016. Nós tivemos uma série chamada Azure, do começo ao fim, e no final da série a gente fez uma enquete para saber que tipo de trabalho, que tipo de assunto dentro do Azure você gostaria de ter mais informações. Aqui estão os resultados que a gente teve através dessa pesquisa. Queria agradecer mais uma vez a participação interativa de vocês nisso, porque essas respostas é que exatamente pautam o que a gente produz de conteúdo para vocês e onde vocês estão procurando mais novidades. É assim que a gente vai mergulhar para trazer para vocês novidades de mercado, esclarecimento de dúvidas. E aí estão os temas de votação. Então eu vou pedir para vocês, inclusive tem um outro tema que a gente deixou aberto, né, a opção outra ali. Está aqui um detalhamento do que veio no outro. Algumas coisas estão até dentro das categorias aí também, mas fala-se muito também de migração de Azure. Então um assunto que deve ser tratado é migração também de Azure. Mas fala-se muito de estudo de caso, de como fazer propostas, de como fazer cenários em Azure. Então eu queria recomendar para vocês, estou deixando aqui a minha página no LinkedIn, alguns desses conteúdos que não viraram um webinar, mas que são dúvidas que vocês têm. Eu vou pedir para que vocês me adicionem no LinkedIn, sigam no LinkedIn, que por lá eu vou indicar por onde está saindo esse conteúdo para vocês, se vai ser solto só no YouTube, se vai ser feito um artigo. Eu pretendo fazer, muito em breve, cada um dos assuntos que vocês marcaram aí como interesse. Devo começar como
devo começar entre disaster recovery e em como fazer propostas, que são os temas que vocês mais citaram com interesse aqui. Mas a gente vai fazer um post para cada um desses temas aqui e abrir também enquetes novas para vocês decidirem novos assuntos. Então, eu vou deixar aí no chat também a página do LinkedIn, peço para vocês adicionarem, porque lá eu vou indicar por onde está saindo esse conteúdo também. Provavelmente todos eles vão sair de alguma forma no YouTube. Então também acompanhe o canal do YouTube. Para a gente recapitular o que foi visto no último webinar, quem não pôde participar, corre lá no YouTube, assiste. A gente teve um webinar bem introdutório, mas que deu uma visão geral sobre tudo que tem dentro do pacote do Office 365. Por que tem tanto SKU diferente? Como é que a gente quebra, diminui essa complexidade que a gente já sabe que existe para qualquer coisa, qualquer linha de produtos, principalmente Microsoft, tem uma complexidade de opções de licenciamento, mas a gente precisa entender o conceito do produto. Então, nesse webinar da semana passada, da semana retrasada, a gente viu um jeito bem simples de entender todos os produtos que estão dentro do Office, inclusive quais opções de tamanho, tudo de uma forma bem mais simples. Então, assista esse webinar para você pegar essa informação. Se você não pode participar, a gente vai usar ele como base para todos os webinars agora de Office 365 do começo ao fim. Então, assista esse webinar, não perca essa oportunidade. E hoje a gente vai falar exatamente de um desses 4 grupos que a gente separou no último webinar, que é exatamente o grupo do e-mail. Por que eu escolhi o e-mail para começar? Geralmente, a primeira experiência que a maioria de vocês tem com o Office 365, ou o cliente de vocês procura como primeira experiência do Office 365, é o e-mail. Salvo questões de licenciamento, você pode usar o Office do 365 para licenciamento, mas quando o cliente busca uma solução em cloud, talvez a primeira coisa que a maioria procura é o e-mail. Porque o e-mail hoje em dia ele já está sendo utilizado de alguma forma para cloud. Então, é muito mais fácil para o cliente de vocês assimilar uma mudança de e-mail para o Office 365 do que assimilar todo um pacote de Office 365 antes da primeira venda, do primeiro contato que ele tenha com o cloud. Então, eu estou começando por e-mail porque, às vezes, esse será o caminho que você vai começar a falar de cloud, falar de Office 365 para o cliente. E aí vamos entender onde está o Office 365 naquele monte de SKU, naquele monte de plano. Recapitulando o que a gente viu no último treinamento, no último webinar. Todo o Office 365, naquele conceito de visão fácil de entender, está dividido basicamente em Business e Enterprise. Eu queria pedir para vocês colocarem aí no chat, se vocês lembram, qual é o critério principal que separa essas duas categorias. Por que o Office 365, que tem bastante recurso parecido entre as duas categorias, mas qual que é o fator limitante, o divisor de águas entre essas duas categorias? Coloquem aí no chat, para eu saber se vocês lembram qual é esse divisor. Já começaram a responder aqui. Marcelo, mais específico, Marcelo, tá? Passou certinho. Qual que é o número de usuários? Matou. Exatamente, Emily, Marcelo. A divisão de 300 usuários é um marco que estabelece limites entre esses dois grupos. Então, menos de 300 usuários cai na categoria Business, mais de 300 usuários cai na categoria Enterprise. E nós temos aí 3 formas de lembrar quais são os pacotes, que se resumem nesses 3 itens. Pacote 1, tudo menos o Office. Pacote 2, só o Office. E pacote 3, tudo com tudo. Os 4 itens do grupo. Quando eu falo tudo, com Office, sem Office, eu estou falando exatamente desse agrupamento aqui. Então, agora vamos começar a dar nome para esses pacotes, para vocês se familiarizarem com essa divisão simplificada aqui.
Dentro da categoria Business, tudo do Office 365, menos o próprio Office, a gente chama de Business Essentials. A parte que é só do Office é chamada de Business mesmo, Office 365 Business. E o pacote completão, que tem os 4 pilares, é o Office Business Premium. Dentro da categoria Enterprise, a gente tem uma numeração aqui que também corresponde. Então, tudo menos o Office é o chamado plano E1, Enterprise 1. Tudo, aliás, só o Office Enterprise, a gente chama de Pro Plus. E os pacotes completos são aí o E3 e agora mais recente E5, que contemplam os 4 pilares e algumas coisas mais aí que a gente vai ver. Então, você pode dividir as categorias aqui. A gente tem a primeira categoria de Business, eu tenho o Business Essentials e o Business Premium. Segunda categoria, eu tenho E1, E3 e E5. O E2, ele foi fundido com o E1, então ele não existe já há algum tempo. E o E4 também fundido com o E3, então não tem mais essa opção. E aí nós temos aquele outro grupo que eu comentei com vocês, que não está em todos os contratos, tá? Mas ele é uma opção do Office 365 menor, reduzida, com um pouquinho menos de configuração e também um pouco mais barato, que é o grupo Quiosque. Para resumir, o que tem esses grupos em relação à funcionalidade? Os grupos Business têm todas as funcionalidades necessárias. É o básico, completo que você precisa para trabalhar. O Enterprise tem todas as funcionalidades necessárias, igual ao Business, mas ele tem algumas cerejas aí que são configurações e ferramentas específicas do nicho Enterprise. Quando você trabalha com muitas contas, tem alguns recursos que você vai precisar. E o quiosque seria o extremamente essencial. Então, guardem essas 3 possibilidades que esses grupos dão. Onde está o Exchange Online, que é o nome da nossa plataforma de e-mail do Office 365, onde ele está nesses grupos aqui? Ele está dentro do Business Essentials, ele está dentro do Business Premium, afinal, esses 2 grupos, como vocês viram, eles são sempre o tudo com Office ou tudo sem Office. E nesse tudo, contempla o pilar do Exchange. Também está dentro do plano E1 e também está dentro do plano E3 e E5. Então, esse pilar está sendo considerado em tudo que é Office 365, que não seja aquela opção só do Office. E ele também está dentro do Office 365 Quiosque. E uma coisa interessante, a gente falou de pacotes do Office 365, mas cada um dos produtos do Office 365, cada um dos pilares, pode ser comprado separado. Então, se você quiser comprar somente um pilar de e-mail do Office 365, você tem esse plano de Exchange Online sendo vendido separadamente. A gente chama de standalone. E aí você começa a mergulhar em diferenças do próprio Exchange. O Exchange e outros produtos desses pilares, então se a gente olhar para o pilar comunicação, que é o Skype for Business, você também tem o plano 1, você também tem o plano 2. Se você for olhar o SharePoint Online, ele também tem o plano 1, ele também tem o plano 2. Geralmente a Microsoft divide os pilares nesses grupos aí. Então, o Exchange se divide em plano 1 e plano 2, e como ele está presente no grupo de quiosque, ele também tem uma versão dele de quiosque que equipara a versão que é usada dentro do quiosque do Office 365. E a classificação, a explicação desses planos segue a mesma explicação dos pacotes. O plano 1 é o mínimo, aliás, o plano 1 é o plano base, é o plano completo com todas as funcionalidades necessárias para começar a trabalhar. O plano 2 tem todas as funcionalidades necessárias, mais recursos que geralmente se usam no ambiente Enterprise. Eu posso usar os recursos Enterprise em clientes que têm 10 usuários? Claro que pode. Você pode fazer mix e colocar o plano de contas do jeito que você precisar. A questão é que a Microsoft dá um direcionamento, dizendo essa classificação do Business, de Enterprise, recursos que estão na Enterprise, que não são necessários no Business, como uma orientação sobre que tipo de perfil de cliente você tem. Então, a diferença do plano 1 para o plano 2 é que o plano 2 tem alguns recursos que são para gestão de muitos usuários, para gestão de usuários mais complexos. E aí você também tem o Exchange Quiosque, que é o extremamente essencial em relação a e-mail para você conseguir trabalhar. Então vamos esmiuçar um pouquinho isso aqui, e ali do lado do logo do Exchange tem um link
com todo o detalhamento, eu vou mostrar para vocês alguma coisa bem resumida e focando naquilo que realmente faz uma grande diferença entre os planos, mas ali você tem um link que mostra o detalhamento completo. Eu vou deixar os dois links que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou deixar no chat aí também, se vocês quiserem explorar, que vai dar o detalhamento completo de todos os detalhes que a gente viu aqui. Mas agora eu vou focar para vocês naquilo que realmente faz uma grande diferença. Então, está aí o quiosque, o plano 1 e o plano 2 em relação a tamanho de caixa. Isso vocês vão ver depois que cada tipo de exchange dessas três opções, eles vão se encaixar de alguma forma nos pacotes do Office 365. Mas vamos focar agora como se você estivesse comprando o exchange online separado. O plano 1 é o plano base, ele tem 50 GB de e-mail, e o plano 2 também tem 50 GB de e-mail. Então, antes que você pire aí, porque você sabe, quem já tem um pouquinho mais de experiência no Office 365, vai falar, não, mas eu sei que o plano 2 tem mais coisas, a gente vai ver mais coisas aqui, mas tamanho de caixa de e-mail base, 50 GB. Paulo, por que 50 GB? Quem já tem experiência em trabalhar com Outlook, sabe que uma caixa de e-mail com mais de 50 GB começa a ter um risco relevante de corromper os dados. Você não vai perder os e-mails, você não vai perder a informação, mas imagina você travar uma caixa de Outlook com 51 GB e você ser obrigado a baixar tudo isso de novo, né? Então, os 50 GB é uma questão de limitação, é o máximo possível, para uma caixa não travar no Outlook. Então, 50 é um número de referência. E o quiosque, como eu falei, é uma quantia menor, uma conta de 2 GB. Então, vamos agora para as coisas que são parecidas, as coisas que são diferentes entre esses planos. Calendários e contatos, todos os planos têm. Então, é uma coisa que a gente separa para todos os planos. Criptografia é uma coisa que só os planos 1 e 2 possuem. E eu coloquei entre parênteses criptografia em canso. O que significa? Você tem dois momentos que você criptografa a informação. Você codifica a informação. Primeiro, quando você está trocando e-mails entre as pessoas, porque alguém pode plugar um link na rede e pegar a sua informação durante a transmissão de um e-mail para uma outra pessoa. E existe também a criptografia que você precisa colocar onde o e-mail está guardado, na caixa de e-mail. Os padrões, os planos 1 e 2, oferecem já a criptografia dessa caixa estática. Se você quiser alguma ferramenta de criptografia em trânsito, que a gente chama, aí você pode adquirir ferramentas de terceiros que fazem criptografia no fluxo do e-mail. Mas a criptografia lá na Microsoft já existe. Então, se alguém invadir a Microsoft, invadir a caixa de e-mail, vai encontrar uma caixa de e-mail criptografada que só você tem a chave. Então, é uma proteção extra para onde está parado isso. Retenção online é quando você configura, por exemplo, todos os e-mails de, sei lá, um ano atrás, eu quero que eles vão automaticamente para uma pasta de arquivo morto, uma pasta de informações antigas. Só que não fica tudo isso na sua caixa de entrada, isso é a retenção. O plano 1 e o plano 2 oferece a opção de reter isso em uma pasta dentro do próprio Outlook, seja ele local ou seja ele no Outlook web. Só que aqui já começa a diferença do plano 2. É possível você fazer uma retenção, ou seja, guardar os dados ou manter os dados em outra pasta que não esteja online. Eu não estou falando aí de você fazer um download para PSP. Download para PSP qualquer um você pode fazer, inclusive o quiosque você pode fazer isso. Eu estou falando de uma retenção que é um plano de guardar a mensagem sem tirar a mensagem do radar do próprio Office. Se você salva uma mensagem em PSP e tenta entrar lá no web e pesquisar essa mensagem, você não vai achar, porque ela só existe guardada num arquivo local. Quando você faz a retenção do plano 2, as mensagens que você retém aqui local, elas continuam sendo visíveis no plano online também. Então você consegue fazer um controle de mensagem, ele cria um catálogo e consegue ter acesso às mensagens mesmo se você tiver um plano web. Por isso que a gente fala para o plano 2 aqui, duas opções que são bem diferentes de todos os outros planos, que é a caixa de e-mail inativa e o arquivamento ilimitado. Uma vez que você pode fazer retenção online e offline,
No plano 1 você tem um limite de 50 GB. Então, mesmo que você guarde metade desse volume, ele continua consumindo 50 GB. Quando você usa o plano 2 e faz uma retenção, faz um arquivamento, ele é mandado para uma pasta que não entra nesses 50 GB da contabilização. E essa pasta não tem limite. Então a gente pode dizer assim que o plano 2 ele tem armazenamento ilimitado. A caixa ela tem 50 GB por uma questão de não travar o Outlook, mas essa pasta secundária, ele pode jogar tudo que é passado de 50 GB automaticamente para esse arquivamento, essa pasta não tem limite. Tanto que você pode guardar uma caixa de e-mail inteira dentro de outra caixa de e-mail. Vamos supor que você tem um funcionário que se demitiu, que foi demitido, que foi desligado, ele tem uma caixa de e-mail de 50 GB, cheinha, e você tem uma licença do plano 2 atribuída para esse cliente, para esse usuário. Você pode pegar essa caixa inteira do usuário, torná-la inativa e ainda vinculada com esse plano e dar esse plano para outro funcionário. Então você vai ter um outro funcionário com uma caixa nova, de 50 GB, também com todos os recursos, porém esse outro funcionário vai dar direito de você utilizar uma caixa de e-mail inativa. Então você não precisa excluir essa conta de e-mail que foi criada para esse funcionário que foi desligado. Ele simplesmente vai ficar sem acesso, o login dele não vai dar acesso, não vai enviar nem receber e-mail, mas todos os e-mails vão ficar guardados e continuam aparecendo nas pesquisas que você fizer. Mais diferenças aqui. Anti-spam, o básico de anti-spam, todas as caixas têm, todos os planos têm. Assim como anti-malware, todos eles têm. Para simplificar, para quem não conhece a terminologia, anti-spam é aquelas propagandas de e-mail que você recebe, e-mail indesejado. Anti-malware é quando o e-mail tem alguma tentativa ou algum recurso que vai causar algum dano. Ou ele vai capturar alguma informação, ele vai fazer alguma coisa. Então, um é o intuito de propaganda e o outro é o intuito de causar algum mal ou fazer alguma alteração indevida. Então, proteção para esses dois planos, todas as caixas têm. Porém, no plano 1 e no plano 2, você consegue fazer no online aquelas regras de e-mail. Regras, quando chegar um e-mail, você manda para uma caixa. Quando chegar um e-mail, dispara um aviso para alguém. Quando enviar um e-mail, manda uma cópia para mim. Então, tem várias coisas que você pode configurar em regras no online. Então, mesmo sem ter o Outlook instalado, você consegue fazer regras no online. Já começa uma diferença do quiosque. E o plano 2, em cima dessas regras, em cima desses recursos, ele tem uma funcionalidade que é o grande diferencial, além do armazenamento limitado, mas assim, mais ainda do que o armazenamento, que é o DLP. Aí muita gente pergunta o que é o DLP, como funciona. DLP, ou Data Loss Prevention, é um recurso que utiliza um pouco de inteligência em cima das regras, em cima das políticas que você configurou o e-mail, em cima das exclusões que você faz, em cima da maneira como você trata a sua caixa. O DLP consegue absorver uma inteligência disso e ele começa automaticamente a sugerir para você, ou enquanto ele não tem o aprendizado, mas ele permite a configuração de insights de controle de vazamento de informação. Então, para as empresas, clientes de vocês que têm essa preocupação, clientes que têm informação confidencial, o DLP ele permite o seguinte: você registra ou mapeia todas as informações da empresa que são sensíveis, são informações que não podem vazar, informações sigilosas, informações que não devem ser. Isso eu estou falando de arquivos, e-mails, palavras-chave, caixas de e-mail inteira, usuários. Eu tenho um usuário que ele possui com ele muitas informações sigilosas. Eu quero monitorar essa caixa e não quero permitir que ele vaze ou mande para alguém ou mande de alguma forma e-mails indevidos, né, para outras caixas ou para outros usuários. Esse DLP é que faz isso. Você pode pré-configurar ou até aceitar os insights que ele te dá de análise do uso da caixa. Então você pode pegar um arquivo e falar, olha, toda vez que esse usuário tentar mandar esse arquivo para alguém, antes desse e-mail sair da caixa dele, ele vai ser submetido automaticamente a uma aprovação. Ou vai gerar uma notificação para alguém, dizendo, olha, esse usuário está tentando sair com essa informação. Permite, não permite, joga numa quarentena. Então você consegue criar várias regras para evitar vazamento de informação. Todas as caixas possuem acesso web, porém,
Plano 1 e plano 2 conversam com o Outlook com dois protocolos diferentes, IMAP e POP. Esses dois protocolos, a diferença entre eles é que o POP retira a mensagem do Exchange e traz para o local. O IMAP não, o IMAP ele faz uma sincronia. Então, o Kiosk é bem simples, ele traz a mensagem para você, com a opção não de excluir de lá, mas ele só traz a mensagem para você. O IMAP ele já permite, quando você marca como lido, quando você mexe em alguma alteração, faz alguma alteração na mensagem, toda a configuração que você faz no seu Outlook offline, Outlook local, ele vai replicar para dentro do portal web. Então ele faz uma sincronia de tela, sincronia de recursos, sincronia de alterações, enquanto o Kiosk ele só faz a transferência de mensagem. E o plano 1 e o plano 2 permite caixa compartilhada. Então você tem uma caixa de e-mail que tem vários usuários que têm acesso a essa caixa. O Kiosk não, ele é mais simples nisso. Então, essas são algumas das principais diferenças entre esses planos do Exchange. Mas se você entrar naquele link lá em cima, que eu mandei no chat, é para vocês tem todo o detalhamento de cada uma delas e de mais um monte de funcionalidades que tem diferença, mas que não é tão impactante quanto essa. E se a gente voltar para aqueles desenhos que a gente vê onde estava o Exchange, a gente consegue identificar onde está cada plano aqui. Então, Business Essentials e Business Premium usam o plano P1, que é aquilo que a gente viu que é o necessário, é o completinho necessário para trabalhar. O E1, ele usa, lembra que é sempre todas as funcionalidades, mais a cereja Enterprise. Então o E1 ele também usa a caixa P1, que é aquela caixa de 50 GB. A diferença é que essa caixa se conecta com outros recursos da Microsoft, como por exemplo um recurso chamado Enterprise Discovery, que permite você fazer pesquisas em todas as caixas de usuários, de todas as vamos supor que você quer encontrar algum arquivo, um termo, um e-mail em todas as caixas da empresa. Então tem alguns recursos que são do Enterprise, por isso que tem essa diferença. Mas basicamente o plano que você encontra no Business Essentials é semelhante ao plano do E1, por exemplo. Por isso que você pode muitas vezes fazer uma venda para o seu cliente. Vamos supor que ele tenha 400 usuários. Você pode vender 300, que é o limite do Business Essentials, mas sendo E1. Não há nada de errado nisso. Você está dentro dos limites que foram colocados, mas você conseguiu fazer um link entre as duas contas onde os usuários não percebem a diferença entre os planos de e-mail que eles estão usando. O E3 já usa o plano P2, que tem um recurso de DLP, que tem um recurso de arquivamento limitado. E o E5 é o P2 com mais alguns recursos que a gente vai ver agora. Mas o E5 é o mais completo de todos e ele vai trazer todas as cerejas desse bolo aí. E o Office 365, logicamente, o Kiosk usa o plano Kiosk do e-mail. Funcionalidades que o Exchange tem. Tem muita gente que pergunta sobre esses limites. Saiu os principais limites do Exchange Online, mas esse link lá em cima que eu mandei para vocês tem todos os limites imagináveis que vocês precisam saber. Se o cliente perguntar alguma coisa sobre quantos e-mails eu posso mandar por segundo, todas essas perguntas estão naqueles links lá em cima. E aí alguns para vocês verem. Tamanho máximo de mensagem, 150 MB, exceto no web e no Mac, que é um pouquinho menos. Máximo de destinatários são 1000 por envio, mas dentro desses 1000 pode ter lista de distribuição, então cresce bastante esse número. Cada pasta pode ter até 1 milhão de mensagens dentro de cada pasta do Outlook. E cada mensagem pode ter até 250 arquivos anexados ou até 150 MB, um pouquinho diferente aí no web e no aplicativo para Mac. Mas o que tem de extra que você pode comprar e pode adicionar nesses pacotes? Você pode comprar um negócio chamado Exchange Online Protection, que nada mais é do que aquele mesmo spam que vocês viram lá atrás, só que avançado. Então ele vai dar mais recursos, mais funcionalidades, ele vai ter uma inteligência um pouco melhor para fazer um filtro de mensagens, para evitar spam e anti-malware. E a vantagem é que ele pode ser comprado se de repente você tem um exchange local, um exchange server, e você quer comprar esse anti-spam. Você pode comprar um exchange online protection para uma conta que não é do Office 365, por exemplo. Então se o seu usuário está procurando uma solução de anti-spam, está aí uma opção que você pode levar para ele, já colocar o pé dentro do Office 365.
Uma outra funcionalidade que existe é o ATP, o Advanced Threat Protection, que já está dentro do plano do E5, e ele é como um antivírus para a mensagem. Então, não só ele vai tratar o anti-spam, o anti-malware, mas como ele também vai verificar riscos de vírus dentro dos e-mails, vai tratar isso como quarentena, então tem vários recursos. Seria o anti-malware, só que bem mais avançado. Isso também pode ser comprado separadamente ou dentro de algum plano, você pode comprar ele como um adicional. Então, se você comprou um Exchange Online Kiosk, você pode comprar um Exchange Online Protection, por exemplo, e adicionar nessa conta. E por fim, o Online Archiving, que é aquele recurso de arquivamento limitado do E3. Se você comprou um Business Essentials, mas quer ter um recurso de arquivamento ilimitado, é só você comprar isso como um add-on, como um item adicional. Muito bem, entendido o que tem de diferenças entre os exchange, onde estão as coisas, quem que eu posso fazer a migração? Quem que eu posso levar para o Office 365? Basicamente, eu tenho algumas formas de manter o e-mail da empresa. Primeiro, seria servidor local. Se ele tem um Exchange Server, se ele tem um Zimbra Mail, se ele tem um Linux, seja o que for que ele tiver de servidor de e-mail local. Uma outra fonte seria hosting de e-mail, como a Local Web, Mandic, Wall Hosting, Embratel, Algar, esses hosts de e-mail, que tem caixas, alguns até chamam de Office 365 ou trabalham com Office 365. Existe um tipo de Office 365 que os hosters podem comprar e revender. Então, se você está dentro de um Mandic, por exemplo, que fala de Office 365, pode ser que você esteja usando exatamente esse Office 365 revendido. E você pode migrar de cloud também, de Google, por exemplo, para o Office 365. E aí eu deixei uma pulga atrás da orelha aí, de Office 365 para Office 365 também. Mas, Mauro, para que eu vou migrar de um Office para o mesmo Office, ou de um Office 365 para outro Office 365? Por que eu faria isso, né? Vamos lembrar quais são as principais maneiras que você compra um Office hoje. Ou você compra ele por cartão de crédito, entra lá no site, Next, Finish, mete o cartão de crédito e você tem a conta imediatamente liberada. Ou você compra através do licenciamento Open, por exemplo, quando você compra aquelas licenças do Office 365, que vem com uma chave, você ativa online, ou dentro de algum contrato Enterprise, MTSA, algum contrato corporativo da Microsoft. Todas essas modalidades que você compra podem ser migradas para uma modalidade chamada CSP, que é, resumidamente, pagar só pelo que você está usando. Qual que é a diferença entre esses caras aí, entre as opções de cartão de crédito, Open, Enterprise? Por que eu migraria um cliente para CSP? Primeiro, compra no cartão de crédito. Nada mais é do que uma compra internacional. Então, para quem conhece compras internacionais, quem já fez compra internacional, sabe que de cara você tem um imposto chamado IOF que vai impactar nessa compra. Uma compra internacional de uma licença para uso nacional exige que você faça recolhimentos de impostos nacionais. Pouquíssimos clientes de vocês que usam cartão de crédito hoje para comprar sabem sequer quais são esses impostos e acabam não recolhendo. A Microsoft deixa lá nos contratos, nas letras pequenas, falando que a responsabilidade de recolhimento é do cliente final. Assim é equivalente àquele monte de letra pequenininha. No final, você só vai descobrir, ou o seu cliente só vai descobrir isso quando vier um auditor fiscal e mostrar o tamanho da multa que ele tem que pagar por não fazer recolhimento de impostos. Então, ele já está pagando mais IOF, às vezes paga um pouco mais porque fecha um câmbio que não é equivalente a um P-Tax, não é um câmbio que vai variar de acordo com a fatura do cartão de crédito. Então, converter clientes que usam 365 do cartão de crédito para CSP gera uma economia imediata. Qualquer estudo que você fizer prova para o cliente que há uma redução de preços quando ele faz a mudança de cartão de crédito para CSP. Ele para imediatamente de pagar impostos que são desnecessários. O CSP é uma venda que ocorre dentro do Brasil de licenças nacionais, emissão de nota fiscal eletrônica, com impostos já recolhidos e boletos para pagamento. Então, é um modelo adequado para compras empresariais. Quando você compra em Open, você nada mais
está fazendo do que fazendo a compra anual. Está antecipando todo o seu plano de compra anual. Mas quantos clientes de vocês conseguem ter certeza de tudo que vai acontecer, de todas as contratações e demissões que vão acontecer, mudanças de setor, promoções, para o ano todo? Por que eu vou comprar um serviço que é basicamente pague pelo uso, antecipando o pagamento e antecipando um ano de empresa? Ainda mais nesse momento de incerteza que a gente tem, sabendo que você pode mudar um cara de Exchange Plano 2 para um Exchange Plano 1, por que eu vou pagar por um ano inteiro um Exchange Plano 2? Se pode ser que no meio do caminho eu tenha que fazer uma diminuição de plano. O funcionário continua lá, mas eu preciso fazer corte de gastos. Quantos clientes de vocês não trazem para vocês casos ou pedidos de redução de gastos? É uma realidade que a gente tem. A mudança para o CSP traz flexibilidade para esses caras, que podem aumentar ou diminuir licença a qualquer momento. E mexeu na quantidade de licença, no próximo mês já existe a diminuição, a alteração do valor. Então, entrei num caso de emergência, precisei reduzir licenças, tive uma demissão, você não vai ficar pagando por uma licença ou ter uma licença sobrando para poder atribuir para alguém. Estoque de licença online é praticamente um absurdo. Você ter licenças estocadas, sendo que a qualquer momento você pode aumentar ou diminuir licenças. Existem planos que ajudam em relação a câmbio, para tornar um pouco menos flexível o câmbio, para tornar mais estável o câmbio. Mas, de qualquer forma, imagina o pessoal que comprou no comecinho do ano Office 365 em Open, pagando, ainda que seja um Open congelado, por exemplo, de 3,20, que era uma promoção que a gente estava aqui na própria Indra, nós estamos com o dólar a 3,11. Pode ser pouca diferença, mas de 3,11 para 3,20, multiplica por 1.000 usuários, por exemplo. Imagina quem comprou isso em Open, pagou pelo ano inteiro, uma cotação de dólar que já estamos indo pelo segundo mês aqui, mantendo embaixo. E pior ainda é o caso do Enterprise, que você está fazendo uma fidelidade de 3 anos. Como você pode estabelecer um plano estável por 3 anos ante a toda a instabilidade que a gente tem no mercado? Você tem que ter na mão uma oferta para o seu cliente que seja compatível com o tipo de flexibilidade que ele precisa. E também, nem sempre o seu cliente vai ser um enterprise, vai ser um cara que tem que fazer compras corporativas. Às vezes ele está buscando para alguns funcionários, para alguns colaboradores, uma conta quiosque, por exemplo. Por que eu vou dar uma conta Enterprise 1 com 50 GB de e-mail e tudo que mais tem direito para, de repente, um usuário ele fica, por exemplo, na portaria e ele não usa o e-mail. Ele tem que ter um e-mail simplesmente com uma troca de autorização, alguma coisa, mas não chega a 2 GB o gasto que ele tem de e-mail. Eu estou super alocando recursos. Você pode, fora de um contrato Enterprise, dentro de um contrato de CSP, comprar qualquer plano do Office 365, inclusive os quiosques que não estão dentro de planos Enterprise. E fazer mix com Business, com Enterprise, com quiosque, tudo no mesmo plano. Então, o CSP você consegue entregar mentalidade, flexibilidade e muitas opções de planos, né? E aí, uma dica para vocês que têm clientes, cartão de crédito, Open, Enterprise, a mudança para CSP não interrompe o seu cliente, não para o ambiente do cliente, não precisa migrar dados, fazendo interrupção de caixa, reprogramação, virada de chave, realmente troca de licenciamento só. Você consegue fazer tudo de ROI rapidamente, mostrando para ele redução de custos. O seu cliente economiza e mais, você ainda tem mais margem. Quem já trabalhou com cartão de crédito ou tem clientes que estão usando o EA hoje, ou mesmo o Open, já sabem o quão competitivo que é o mercado, quão ele tem se apresentado competitivo em relação à margem. Os preços de CSP te ajudam a economizar para o cliente e ainda aumentar um pouquinho a tua margem, em cima de uma venda que já aconteceu, né? Outras migrações. Dentro daqueles pools que a gente viu anteriormente aqui, servidor local de Exchange, por exemplo. O Exchange tem uma peculiaridade que ele pode ser migrado de forma híbrida, ou seja, um Exchange Server que o cliente está usando sincroniza todos os dados, todas as informações com a conta do Office 365. E você consegue manter os dois
servidores, ou 2 ambientes funcionando ao mesmo tempo. A vantagem disso é que você consegue fazer migração parcial, você consegue até fazer uma migração que coexista, então se de repente ficar sem internet, ele tem acesso ao Exchange Server, e etc. Esse tipo de controle. E a migração, ela acontece entre uma conversa entre o Exchange Server e o próprio Office 365. Então, torna uma migração mais sutil também, sem interrupções. Mas é um processo bem complexo de ser feito. Tem que ter um bom conhecimento de como fazer isso. Outros servidores, você tem uma metodologia chamada SMTP, uma migração de SMTP. A mesma coisa acontece com hosters. Você migra através de SMTP. A mesma coisa acontece com outras clouds, ou com até o Office 365, que não cai naqueles casos que a gente viu atrás. O Office 365, assim quando você migra de um portal para outro, por exemplo. De qualquer forma, você tem essa maneira que é um padrão de migração para todos os outros ambientes. E aí, só para traduzir, essa migração, sabe o que é? É a migração de um por um dos e-mails. É simplesmente usar o protocolo de leitura de e-mail para você transferir a mensagem. E aí vocês já podem imaginar o quão complexo isso pode ser. Porque requer primeiro o conhecimento para você fazer isso, porque apesar de muitos tutoriais, muitos guias, nem sempre é tão simples fazer isso, apesar de gratuito, nem sempre é tão simples. Requer tempo, porque ele vai fazer ele vai demorar para fazer essa migração, ele vai migrar mensagem a mensagem, caixa por caixa. Dependendo da maneira como você faça isso, você tem riscos sérios de perda de dados ou de interrupção no recebimento de e-mails. Então é um processo arriscado. E tudo isso só para migrar e-mail. Se a gente fala de outros workloads, calendários, contatos, nem sempre você vai conseguir migrar. Em alguns casos, realmente, via a única maneira que você tem, o único recurso que você migra é o e-mail. Sem contar que há, sim, um momento de indisponibilidade. Para cada usuário vai ter um momento de indisponibilidade nessa virada de chave, nessa transformação, nessa migração, onde ele não pode movimentar a caixa dele enquanto ele está no processo de migração. Então, apesar de ser gratuito, ter uma maneira que vale para todas as origens, você tem algumas coisas que precisam ficar alerta. E aí eu queria apresentar para vocês, para a gente encerrar, o que é a BitTitan. Onde entra a BitTitan nisso? Quem ainda não ouviu falar vai conhecer assim um pouquinho. E quem já ouviu falar vai reforçar para entender o que se mudou, o que tem de diferencial. BitTitan, basicamente, ele tem várias ferramentas, mas a gente está falando exatamente dessa Migration Wiz, ou Migration Wiz. Alguns de vocês chegaram até a trabalhar com Migration Wiz, sem saber que era uma BitTitan, mas a BitTitan tem como intuito ajudar nesse processo de migração. Então, resumidamente, BitTitan é uma ferramenta web que migra quase qualquer coisa para dentro do Office 365. Então, se a gente olhar para aqueles 3 grupos, todos que estão ali, ou todas as fontes que estão mais ou menos nesses 3 grupos aí, são migráveis para o Office 365. E aí começam os diferenciais. Por que usar? Se a gente consegue fazer isso gratuitamente, por que usar o BitTitan? A migração com o BitTitan não para um ambiente, ela consegue fazer uma migração a quente de qualquer um desses ambientes. Ele consegue fazer uma migração com agendamentos de momentos de transferência para não travar a rede, não travar até o destino. Porque de repente, se você começar a entrar com muita informação no Office 365, existem políticas de controle de segurança da própria Microsoft que bloqueiam para que você para evitar um ataque, por exemplo. Então, tem limites que são bloqueados automaticamente. Com o BitTitan você faz isso sem travar a sua rede e sem travar o Office 365. Até migração em lotes, migração de um departamento por vez, migração de um grupo de usuários por vez. Ele permite que você faça teste e homologação de todas as migrações antes de mexer com qualquer informação. Então você só vai virar a chave e começar a migrar quando o ambiente estiver verdinho, quando estiver todo homologado e toda a migração validada. Isso é muito legal porque não te pega de surpresa. Você realmente consegue gerar uma estimativa de quanto tempo para migrar, que tipo de erro pode acontecer, que coisa que você tem que corrigir antes de fazer a migração. E depois que aconteceu a migração, ele consegue fazer uma checagem granular do que foi migrado, para confirmar que a migração teve sucesso. Então a gente está falando de realmente uma ferramenta que para você que tem ou não tem conhecimento no processo de migração, consegue pegar a ferramenta e tornar um expert em migração.
a ferramenta vai fazer tudo isso para você de forma transparente. Existem vários tutoriais mostrando como fazer, mas eu queria deixar para vocês uma experiência própria. A migração ela é muito simples. Eu que não sei, nunca tinha feito migração SMTP, migração de ambiente híbrido, peguei BitTitan e fiz uma migração pela primeira vez sem botar um código na brincadeira, sem sair do portal do Office 365, sem sair do portal do BitTitan. De dentro do portal eu fiz toda a migração em lotes. Então é uma ferramenta bem simples de usar. E leva e-mails, calendários, contatos, tudo que é relacionado a esse e-mail é levado. E você tem também a opção de comprar alguns add-ons. Por exemplo, se você quiser migrar documentos de Google Drive para OneDrive, de uma pasta para dentro do OneDrive, por exemplo, migrar histórico de PST, eu tenho 10 GB de PST guardado aqui, eu quero também que esse PST seja jogado dentro de uma caixa de e-mail. Tudo isso você consegue comprar como add-on. Você tem até add-on, funcionalidades aí que você pode comprar extras, aí não base do Migration List, para autoconfigurar o Outlook. De repente, você vai instalar também o Outlook nessa migração, e você quer que, além de os dados serem migrados, você quer que a ferramenta entre na sua rede, usuário por usuário, configure automaticamente os perfis de Outlook. Não é possível você usar o BitTitan para isso. Mas se a gente olhar o BitTitan só para o processo de migração, que já é aquele processo complexo, a gente está falando de uma ferramenta que vai custar $11, mais ou menos, por caixa. Em alguns casos, pela quantidade que você compra, até menos que isso. Se você for fazer uma conta, ou principalmente quem presta serviço de migração, sabe qual o custo que você tem para fazer uma migração manual. E você tem a opção de colocar margem em cima disso, e assim, você vai ter uma ferramenta que automatiza todo o processo, vai reduzir o uso de técnicos seniors para fazer a migração, vai trazer para um ambiente muito mais simples. O júnior consegue fazer essa migração usando a ferramenta aqui, vai trazer muito mais segurança para o seu cliente durante essa migração, e você tem como colocar até margem em cima disso, então você não deixa de ganhar com o serviço. E aí eu falei que é uma ferramenta que migra qualquer coisa para o Office 365, mas também para fora de Office 365. Poxa, Mauro, então aquela venda que eu briguei, que eu ralei, e no final eu acabei perdendo para Google. Então eu não vou ter mais nada de negócio nisso? Não. Você continua no cliente. O cliente pode ter escolhido uma outra suíte, ou ido para um Prime, ele pode ter escolhido uma outra maneira de armazenar que não o Office 365. Mas você é o consultor dele, você não é o vendedor de licença, você não é o vendedor de painel, você é o consultor, que continua usando o seu cliente fazendo o processo de migração, por exemplo. Então, com os mesmos $11 aí, você faz a migração contrária. Então, mesmo se o seu cliente comprou Google, por exemplo, que você não vende, você não vai sair desse negócio, porque você vai entrar com a inteligência do serviço, onde você também tem margem. Espero que tenha ficado bem simplificado para vocês o que tem de opção, o que tem de processo de migração. Se você tiver alguma dúvida, você tem um gerente aqui na Ingram, um time de cloud especificamente, que pode te mandar material, pode te ajudar com estudos de viabilidade, ROI. E se você quiser saber preços, acesse ingrammicrocloud.com.br, onde você vai conhecer o Marketplace, que tem todos esses preços que eu falei aí. E é isso, pessoal. Eu queria convidar vocês para participar do próximo webinar, que a gente vai mergulhar em EMS. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. Eu vou encerrar a gravação para que a gente possa fazer perguntas e respostas aqui no final. Vi que tem perguntas bem interessantes que foram feitas aqui. E a gente vai seguir agora sem a gravação. Muito obrigado, uma excelente tarde para quem não for continuar aí. Um excelente final de sexta-feira, final de semana. E a gente se vê no próximo webinar, na próxima sexta-feira.